Paulo, falando de obesidade, por que o excesso de gordura corporal pode favorecer surgimento de tumores? Quer dizer, a obesidade nós sabemos que é uma doença crônica e também aumenta o risco de câncer? Aumenta e aumenta significativamente. Se você tirar o tabaco e o excesso de álcool, em termos de questões de hábitos de vida, a obesidade acaba sendo um dos fatores com maior risco, que adiciona maior risco ao desenvolvimento de câncer. Existem vários fatores que são desencadeados pela obesidade. Você tem resistência à insulina, então você tem maior produção de insulina no organismo, que pode ter um papel negativo. Você tem alteração no metabolismo hormonal. Você tem um processo de inflamação crônica no organismo, e isso parece ser bem relevante. Obesidade está associada normalmente a uma dieta menos adequada, como nós conversamos. Então, ela tem vários fatores associados ao seu surgimento. Mas nós sabemos hoje, como eu disse anteriormente, que depois do tabaco, a obesidade é o fator modificável mais importante. Por isso que nós estamos batendo tanto na tecla da necessidade de uma boa alimentação, de exercício físico, do controle da obesidade. Não é nada contra a pessoa que é obesa, mas é para a sua saúde. Claro, né? A obesidade tem outros fatores, né? Aumenta infarto, acidente vascular cerebral. Exatamente, não podemos, a ciência não tem e aumenta o câncer isso. também. Exato. Inclusive, nas listas de transplante de fígado, esses dados americanos são claros, hoje é um dos fatores principais, né, de cirrose ou de câncer de fígado que levam a transplante de fígado. Então, a obesidade em câncer de fígado aumenta de 2 a 4 vezes o risco, é bem significativo, né? Estamos falando de 200 a 400% de aumento do risco de câncer de fígado. E se assemelha muito aos fatores de risco para doenças cardíacas, por exemplo, né? Que é a obesidade, tabagismo, o exercício. Qual é o impacto do sedentarismo no aparecimento de câncer? Tem uma relação direta, não? Nós temos um trabalho que é muito importante, foi um trabalho canadense que foi apresentado em 2025, porque antes nós tínhamos uma impressão, uma ideia, estudos epidemiológicos. Esse foi um estudo prospectivo, e aqueles pacientes que receberam um acompanhamento para realizarem atividade física tiveram metade da recorrência de tumor em relação aos pacientes que receberam só uma instrução: você tem que praticar atividade física, você tem que comer bem e praticar atividade física. Importantíssimo. Agora, um ponto importante é que, então, houve uma queda de 50% na recorrência em relação ao grupo que foi bem tratado, mas não fazia exercício regularmente. E houve uma redução de novos tumores. Então, entre as mulheres que estavam no grupo, teve menos câncer de mama e assim por diante. Então, o impacto transcendeu o tratamento daquele câncer que já havia aparecido. Ele ajudou a prevenir novos cânceres. Tanto que esse estudo foi apresentado no nosso principal congresso, né, o Congresso Americano de Oncologia, e junto a ele era uma sessão de estilo de vida, né, professor Paulo, um outro trabalho olhando padrões de dieta, né, dietas que já são bem estabelecidas e que têm correlação com fatores inflamatórios medidos no sangue. E naquele quintil de pessoas que tinha uma dieta com um perfil menos inflamatório, também tinha menor recorrência de câncer, principalmente se associado à atividade física, né? Mas um dos pontos importantes é que reduz a inflamação, além de tudo, reduz a inflamação. Agora, o cigarro continua o grande vilão, não? Eu acho que hoje continua sendo no mundo. No Brasil um pouco menos, né, Calil? Porque nossa taxa de tabagismo é menor do que... Caiu muito, está em 12% no máximo. Mas ao redor do mundo, o câncer de pulmão, pelo tabagismo exagerado, continua sendo a principal causa de morte por câncer. E não só o câncer de pulmão, né, doutor Paulo? Importante falar. O câncer de pâncreas, né, um dos principais fatores de risco ao cigarro, o câncer de bexiga, um dos principais fatores de risco ao cigarro, além dos outros tumores, né, onde o cigarro tem um papel, né, como fator de risco, mas são doenças que as pessoas não pensam, né, que também aumenta com o tabagismo.